Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Nada é por acaso. Ontem, ao sair de casa, percebi que o ônibus estava passando. Corri, mas não o alcancei. Fiquei muito chateada e proferi vários palavrões. Esperei outro ônibus e, ao passar num ponto da estrada, vejo que aquele primeiro ônibus estava virado num acidente horrível. Fui morar com a minha avó em Vitória, no Espírito Santo. Minha mãe e meu pai foram fazer doutorado na Inglaterra e eu tive que ficar com a minha avó e a minha bisa. Estava com 8 anos. A minha avó morava num belíssimo apartamento de 4 quartos, 2 apartamentos por andar, e quando cheguei lá, reparei no apartamento de frente. A porta estava aberta e vi uma senhora bem idosa, sentada numa bela poltrona antiga que estava bem em frente à porta. Eu, com os meus 8 anos, sorri para a boa velhinha e acenei. Ela acenou de volta com um sorriso. Essa foi a primeira vez que vi Dona Valquíria, que carinhosamente passei a chamar de Vovó Val. Passei a frequentar seu apartamento, ouvia entusiasmadas as suas histórias. Foi um momento muito bom da minha vida. Fiquei muito triste quando tive que mudar com a minha mãe para uma outra cidade. Nunca mais vi a Vovó Val. Bom, depois que cresci, descobri com surpresa que realmente nunca a vi de verdade, pois aquele apartamento estava fechado há muito tempo, desde antes do meu nascimento, e que aquela doce senhora estava morta há bem mais tempo. Com quem eu falava e como consegui entrar e ficar horas conversando lá dentro, não sei. Minha avó conta que sempre me pegava sentada no corredor, em frente ao apartamento vazio, conversando com ninguém. Ela achava que era coisa de criança, que eu tinha uma amiga imaginária. Bom, realmente eu tinha a Vovó Val, que já estava morta há anos. Quando somos jovens, fazemos coisas estúpidas. Fui morar em São Paulo, capital, vindo do interior. Lá conheci um grupo de 5 meninos, todos com a minha idade, 14 anos. Para fazer parte da turma, antes teria que passar por um teste de coragem, ou seja, passar uma noite inteira no cemitério. Topei, pois nunca acreditei em fantasmas. Cheguei, me acomodei em cima de um túmulo e fiquei ali, mastigando meu chiclete e lendo uma das várias revistas que levei para passar o tempo. Foi quando vi se aproximar de mim um menino. Ele veio, me cumprimentou e perguntou se podia ficar ali comigo, pois assim como eu, teria que passar pelo mesmo teste que eu para ser aceito no seu grupo. Fiquei super feliz e aliviado, pois não teria que ficar a noite toda sozinho no cemitério. Seu nome era Cláudio. Ele estava com 15 anos, morava com os pais e uma irmã que era sua gêmea, e que
e se chamava Cláudia. O rapaz era muito legal, apesar de estranho. Ele usava roupas antigas e engraçadas. Ficamos ali conversando a noite toda e lá pelas 4 da manhã adormeci, acordando com o sol no meu rosto. Já eram 6 da manhã. Cláudio já tinha ido embora e eu fiz o mesmo. Pulei o muro e corri para casa, chegando antes da minha mãe acordar e descobrir que não tinha passado a noite em casa. Mais tarde, na escola, meus amigos queriam saber tudo o que tinha acontecido comigo na noite dentro do cemitério. E eu, rindo, disse que absolutamente nada. E que isso só provava que realmente fantasmas não existiam. E que, pelo contrário, tinha um menino lá chamado Cláudio, que também estava passando pelo mesmo teste que eu. E ficamos juntos, conversando a noite toda. Foi aí que eles se entreolharam. Miguel, assustado, perguntou: "Peraí, você viu o menino fantasma?" E assustado me contou que existia uma lenda que contava a história de um menino que em 1942 quis passar a noite toda no cemitério para provar aos amigos que era valente, e que no dia seguinte seu corpo foi achado sem vida. Ele tinha sido assassinado e ninguém nunca soube quem fez aquilo com ele. Meus amigos diziam que até então aquilo era só uma lenda. Lógico que não acreditei, mas depois da escola fomos todos aos cemitérios e eles me mostraram o túmulo do Cláudio. E sim, era mesmo ele. Por isso ele me disse que morava ali com seus pais e sua irmã gêmea. Todos estavam enterrados ali. E eu achei que ele estava falando que morava no bairro. Bom, naquela noite descobri 2 coisas. Uma, que sou médium e trabalho até hoje em um centro espírita aqui na minha cidade. E a outra coisa que descobri é que o mundo espiritual é tão ativo quanto o nosso. Do outro lado, estão acontecendo 1000 coisas, exatamente como aqui. Devemos respeitar os mortos e o lugar onde eles estão, pois um dia todos iremos para o mesmo lugar. Tive ainda outros encontros com Cláudio e ainda tenho com muitos outros. É o meu dom e não vou fugir dele. Quem aí já conheceu alguém pela internet? Quem já se envolveu com uma pessoa que conheceu através do mundo virtual? Em 1920, em plena pandemia, recebi uma solicitação de amizade de um rapaz bem bonito. Aceitei e logo rolou uma amizade virtual. Passávamos horas conversando até que resolvi marcar um encontro. Ele pareceu meio contrário no começo, mas sou insistente e marcamos encontro em uma praça próxima à minha casa. É importante dizer que moro no interior e minha cidade cabe toda em um único espaço, onde tem uma praça, uma igreja e um cemitério, todos praticamente no mesmo lugar. Ele perguntou se tinha algum problema de nos encontrarmos à meia-noite, pois seria o único horário que ele podia. Tudo bem. Talvez o gatinho trabalhasse em algum bar como garçom, sei lá. Não vi nada demais não. No dia do encontro, fiquei toda linda e fui para a praça. Quando cheguei, ele já estava lá e pessoalmente era ainda mais lindo. Não preciso nem dizer que ficamos, né? A rua estava completamente vazia. Cidade do interior é assim.
9 horas da noite já está todo mundo dormindo. Quando era mais ou menos lá pelas 2 da manhã, ele disse que tinha que ir. E como já falei, tudo na minha cidade acontece no mesmo lugar. Eu morava indo na direção da igreja e ele, segundo me disse, morava indo na direção do cemitério. Nos despedimos e fomos cada um para um lado. Só que sou de Escorpião, tinhosa de nascença. E como ele não disse que queria me encontrar no dia seguinte, e como minha cidade é um ovo, conheço todo mundo e nunca tinha visto um menino tão lindo por ali, fiquei bem desconfiada, achando que ele nem era da cidade. E assim, sem pensar, resolvi segui-lo. Corri, tentando não fazer barulho para ele não ver, e foi aí que vi quando ele realmente foi na direção do cemitério e simplesmente ultrapassou o muro. Sim, ele ultrapassou o muro. Fiquei tão assustada que saí correndo, gritando, acordando todo mundo. Resultado, levei uma bronca do meu pai, da minha mãe, do meu avô materno e paterno, da minha avó materna e paterna, do meu irmão, da minha melhor amiga, e até meu cachorro parou de falar comigo. E isso tudo sem ninguém saber que eu tinha ficado no amasso com um espírito no meio da praça deserta. Descobri depois, quando vi o seu túmulo, e perguntando aqui e ali, que ele morou ali nos anos 90, mas que não era boa coisa não. E por fazer coisas erradas, acabou sendo morto com apenas 17 anos. Depois disso, seus pais mudaram da cidade e nunca mais souberam deles. Conclusão: devo ser muito idiota mesmo para receber solicitação de um espírito, ficar conversando com ele durante horas por dias, aceitar me encontrar com ele à meia-noite, próximo ao cemitério, e ainda levar bronca da cidade inteira, da família inteira, e ficar conhecida na cidade como a louca do grito. Mereço. Mas se tem uma coisa boa de toda essa história, é que depois dessa, conhecer alguém virtualmente pode ser roubada, porque virtual pode ser a mesma coisa que espiritual. Com ambos você fala, vê, mas na verdade não existe. Cuidado, noturnos. Fica a dica. Estamos com a campanha rumo aos 50 mil inscritos. Conto com todos vocês. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Tchau, noturnos.